Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar pensão especial para órfãos de mães vítimas de feminicídio. Comigo na bancada, hoje, o Dr. Guilherme Mourão. Obrigada, Dr. Guilherme. Eu que agradeço, Sônia. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Agradecer a presença aqui da doutora Poliana, aqui, especialista no assunto aí. Vamos passar a bola para ela. Obrigada, doutora Poliana, pela sua participação mais uma vez conosco. Imagina, eu que agradeço. Eu já estou me sentindo de casa, já estou super ambientada aqui. Pode me chamar que eu estou à disposição sempre. Doutora, eu queria saber quem são as pessoas que sofrem o feminicídio. Geralmente são mais as mulheres ou criança, homens? Como é que funciona? O feminicídio, né, a conceituação, a capitulação do crime de feminicídio, ele se relaciona justamente à figura de gênero da mulher, né? É uma mulher que pode sofrer o feminicídio. Não há possibilidade de um homem sofrer o feminicídio ou uma criança. Se refere especificamente ao gênero feminino. Uma mulher sofre feminicídio quando, né, ela é levada a óbito, ou seja, por seu companheiro, ali numa relação de âmbito doméstico, familiar. Quando podemos falar que a mulher foi vítima de feminicídio? Justamente quando contra ela é cometido o homicídio, né? O homicídio é o crime comum para as demais pessoas. E ela é levada a óbito. Uma briga de casal, né? Dentro do ambiente doméstico mesmo, né? Em relação ao seu gênero, uma questão discriminatória por ser mulher, né? Então, e dentre outras. Nesse caso, exige uma pertinência com o gênero feminino. Não quer dizer que, por exemplo, num assalto, o assaltante foi lá e deu um tiro e aí a mulher é feminicídio, né? Tem que ter essa relação. Exatamente. Tem que ter uma relação ali afetiva, uma relação doméstica, uma relação, né? Ou de discriminação, né? Em relação ao seu gênero. Uma mulher sofreu uma agressão só por ser mulher. Por ser mulher. E, doutor, quando acontece esse tipo de coisa, o casal tem filhos. Como é que fica a situação dos filhos? Sônia, nós tivemos recentemente, agora no dia 30 de outubro desse ano, instituída a pensão especial para os filhos de mulheres vitimadas pelo feminicídio. Os filhos das mulheres, os órfãos que restaram, né, o conjunto de dependentes dessas mulheres, menores de 18 anos, né, eles podem requerer uma pensão especial, porque geralmente a criança fica desvalida, né, ela fica sem proteção social nenhuma. Então, essa pensão, ela vem trazer esse acolhimento, né, cuidar dessa situação de vulnerabilidade que ficou estabelecida com a morte dessa mulher. E normalmente, às vezes, o pai pode vir a ser preso e se ele não paga, por exemplo, né, não tem carteira assinada, não vai ter um auxílio reclusão, a família não vai ter, a criança fica sem a mãe. Sim. E sem o pai, e agora tem esse auxílio. Foi estabelecido algum valor, doutora? É de salário mínimo. O valor de um salário mínimo para o conjunto inteiro. Se é um filho, é um salário mínimo. Se são 10 filhos, vai ser um salário mínimo também. Mas esse caso, e como ele disse, da questão da criança, como é que eu vou te perguntar sobre essa questão? Se o pai dá a pensão, ele não pode receber o benefício? Porque o pai, às vezes, matou a mãe, mas, ao mesmo tempo, ele vai querer amparar o filho. Aí existe uma restrição legal, né? A lei, ela é bem curtinha, ela tem 3 artigos, e ela vem dizer o seguinte, que o partícipe ou o autor do crime de feminicídio não pode nem gerir essa pensão, né? Se eles estiverem no cuidado com aquelas crianças, né? Tampouco ele pode requerer em benefício próprio se ele for um menor, por exemplo, né? Se o menor conjunto de dependentes for partícipe, então o filho matou a mãe. Tem que prever, né? A legislação tem que prever tudo, né? São hipóteses em que ele está excluído da possibilidade de requerimento desse benefício. Mas geralmente, quando acontece, esse pai vai estar foragido, vai estar encarcerado, ele vai estar, né, com alguma pena de restrição de liberdade. Né? E possivelmente, se ele estiver nessa situação, ele não vai ficar com essas crianças. É muito raro acontecer, né, doutor Guilherme, o senhor que milita aí no direito de família, é muito raro que esse pai consiga administrar essa situação familiar cuidando desses filhos. Pai já não cuida de filho, né? A guarda já não é deferida normalmente ao homem. Ainda mais quando se mostra já ser uma pessoa violenta, né? O juiz já coloca às vezes até na guarda dos avós maternos, para tirar da guarda do pai. Exatamente. E se a mãe estiver viva, se não chegou a ter o feminicídio, né? Se foi só agressão, só não, né? Se foi apenas a agressão física ali, tira até a guarda, né, compartilhada. Existe, quem que vai pagar esse auxílio? De onde está vindo Esse auxílio, essa pensão, na verdade, ele é um benefício assistencial. Então é do governo, então. Porque às vezes eu achei que era o pai que ia pagar ali. Não, mas há uma previsão aí de restituição, né?
existe aí a possibilidade de o INSS, porque o INSS ele distribui esses benefícios, não quer dizer que ele vai pagar, não é o mesmo fundo, do fundo assistencial. Na verdade, a Previdência, a Assistência e a Saúde, elas são um tripé, né? Elas coexistem e elas são ali a base da Seguridade Social, né? A saúde para todos, né? A assistência para quem dela precisar, e a Previdência tem um caráter contributivo e retributivo, tem que pagar por ela. Esse benefício especificamente, em que pese ele leve o nome de pensão, ele é um benefício assistencial. Ele vai ser custeado pela assistência social, né? Só que o INSS distribui pela logística. O INSS tem essa capacidade de distribuir esse benefício de forma mais homogênea e de forma mais organizada, né? Dada a estrutura que ele já possui. Mas o fundo, né, vai ser custeado pela assistência social. É um benefício assistencial, assim como o BPC, assim como a pensão. O LOAS, né? O LOAS, assim como a pensão para as crianças acometidas pelo Zika vírus, né? E o talidomida e outros. Então, nesse caso, não exige nenhum requisito da mãe, por exemplo, contribuição. Não. Nesse benefício especificamente, diferentemente da pensão por morte, que é um benefício previdenciário, nós não teremos a necessidade de contribuição. Então, esse benefício ele não requer a contraprestação, que a mãe tenha contribuições. O que vai ser exigido é um critério de renda, né? A gente tem que ter ali uma família de baixa renda, uma família que tenha renda per capita familiar, que é isso? Por cabeça, até um quarto salário mínimo, que é exatamente o mesmo requisito do BPC, que é o LOAS. Um quarto do salário mínimo para conseguir esse benefício. R$330, não é isso? Mais ou menos. Mas aí seria um quarto do salário mínimo da família acometida pelo crime, né? Exatamente. E aí, a lei, como o doutor Guilherme falou mais cedo, a lei ainda não trouxe os pormenores. Ela não trouxe ainda como será o conceito de família. O conceito de família para a Lei 8.213, que é a que rege os benefícios previdenciários, ela vai dizer o quê? Que o conceito de família é pai, mãe, irmão, ou aqueles assemelhados, né, cônjuge e companheiro, e irmãos menores solteiros, né, que morem na mesma casa, sob o mesmo teto. A avó e etc. não entram nesse conceito de família. Família para finalidade de concessão de benefício. Então, penso eu, a lei não trouxe ainda, penso eu, que serão admitidos os mesmos critérios que o BPC. Né? A gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai se comportar. E o BPC, ele leva em consideração os avós? Não, ele não leva. Então, semelhança seria nesse sentido. Né? Pai, mãe, assemelhados cônjuge, companheiro, né? Qual a documentação necessária para dar entrada no processo? Sônia, a gente vai presumir que seja a mesma que a gente utiliza ali, né? Comprovação de renda, que é o CAD único, possivelmente, né? Hoje o CAD único é uma ferramenta que o governo federal utiliza para poder mapear as famílias de baixa renda. Se você está inscrito no CAD único, você tem ali aberta a possibilidade de pleitear diversos benefícios assistenciais, Bolsa Família, o próprio BPC. Possivelmente essa pensão especial vai estar ali inserida nesse contexto também do baixa renda, do CAD único, né? Dentre diversos outros benefícios assistenciais que nós temos, né? Nós temos benefícios assistenciais até regionais, né? Lá para os lados do Nordeste nós temos benefícios de bolsa seca, para cá nós temos outros. Então, assim, é bem variada essa gama de benefícios que a assistência social dispõe. Então, nós temos que verificar ali de acordo com o que já é pedido, né? Então, eu penso que os documentos pessoais, comprovante de residência para saber em qual núcleo familiar aquela criança está inserida após, né, a falta da mãe. Penso eu que o CAD único, né? E ali o boletim de ocorrência ou algo que traga indícios, né, resquícios, a mínima possibilidade de que houve ali um feminicídio. Doutora, a família geralmente, se está com um quarto de salário aí, ela já não tem dinheiro para pagar um advogado. Como é que fica essa situação? Para requerer os benefícios previdenciários, o segurado ou o assistido ele não precisa especificamente de um advogado. Né? A gente tem o âmbito administrativo do INSS. Ele pode levar o pedido dele até as agências do INSS, ele pode levar através do canal Meu INSS, que é de cada segurado, né? Cada assistido tem ali a possibilidade de fazer seu cadastro e ter acesso a toda a sua vida contributiva, enfim, tudo que o INSS tem a seu respeito, requerimentos já foram feitos, e também o canal que é o 135 da Previdência Social, que é o telefone. Então, assim, ele tem diversos canais de acesso, o próprio CRAS, né, da cidade,
Várias são as portas de acesso. E o advogado também é um legitimado a fazer o requerimento. Mas mesmo no âmbito administrativo, o advogado ajuda bastante, né? Porque pode ser que tenha negado o benefício por falta de documentação. Porque às vezes a pessoa é inexperiente, é leiga no assunto. Normalmente nós estamos falando de pessoas de renda baixa, muito baixa, na verdade, né? Para poder uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Então, às vezes não tem a instrução necessária para conseguir juntar a documentação. Exatamente. E ela tem direito do benefício e não consegue por falta de documentação, que é a expertise de um advogado aí, né, doutora especialista, doutora Poliana, vai ajudar, né? Exatamente, acontece muito, né? A gente sabe que 90% dos benefícios indeferidos do INSS, eles têm algum erro. Eu vi até na citação dela, eu senti a ausência da fala do boletim de ocorrência, né, ou talvez a certidão de óbito. A certidão de óbito, boletim de ocorrência. Porque quando ele Mencionei o diz, boletim né, de que pode ocorrência. faltar alguma documentação, na hora eu lembrei, falei, ó. Às vezes a pessoa Não, tá eu ali, falei boletim de ocorrência, esqueci da não certidão. consegue buscar os documentos no local, né, nos locais, não sabe nem onde é que fica. Às vezes a pessoa não sabe onde fica na cidade dela, determinado órgão. Isso aí eu vejo, né, a gente vê muito no escritório pessoas que não têm a menor noção de onde fica a Caixa Econômica Federal. Com certeza. Entendeu? Doutora, a gente vê que envolve criança. Então, é um processo que demora ou um processo rápido? Olha, Sônia, é muito recente, né? Então, nós nem temos requerimentos em relação a esse benefício ainda. Mas eu creio que pelo processamento, pela experiência que a gente tem com o benefício assistencial, ele deve ter uma perícia social, né? Que é feita para os benefícios assistenciais que a gente já conhece. E uma etapa a menos, né? Porque o BPC ele vai ter ali também uma etapa que é a perícia médica. Nesse caso, não há. A comprovação vai ser através da certidão de óbito, que você muito bem lembrou. Então, eu penso que ele deve ser um procedimento mais enxuto, mas a gente sabe que o INSS ele está, né, no limite do atendimento, né? Poucos servidores, muito trabalho, uma lista extensa aí de benefícios a serem concedidos. Inclusive, agora encontraram uma lista aí que estava engavetada de 200 e tantos mil processos que o INSS engavetou, inclusive benefício por incapacidade. Né? Alguém engavetou esses requerimentos e agora descobriu, ou seja, voltou essa galera para a fila, botou essa galera toda para a fila, aumentou Recebe o número de retroativo? requerimentos. Recebe retroativo. No caso das crianças, recebe o retroativo se, né, o requerimento for realizado pós a instituição da legislação. É interessante você falar disso porque, para os casos acontecidos, para os feminicídios ocorridos anteriores à publicação dessa lei, anteriores a outubro de 2023, também vai ser instituída a pensão. Só que sem efeitos retroativos, sem efeitos financeiros retroativos. O feminicídio aconteceu antes de 2023, ok, essa criança, se ela tem 18 anos, até 18 anos, né, se ela está dentro ali dos requisitos legais de renda, etc., ela vai poder requerer, mas começa a contar, começa a pagar a partir dali, não tem atrasados. O atrasado, ele começa a contar sempre do pedido, do requerimento, tá? Porque a gente fala de um benefício assistencial. Se fosse uma pensão por morte, contaria até do óbito do instituidor se requerido dentro de um determinado prazo, né? Para o menor, 70 dias. Então, pode ir lá. Então, doutora, a pessoa tem o direito à pensão especial a partir do momento que ela dá entrada no processo. Exatamente. Aí sim ela pode receber retroativo até o dia da entrada e não ao dia do óbito, né? Exatamente. O retroativo eu pedi hoje no INSS, né? Se for o INSS que vai processar, possivelmente será. Eu pedi hoje, demorou 6 meses, demorou 1 ano. Todo esse período de espera, ele é pago para o assistido, né? Agora, se o óbito aconteceu antes de 2023, antes da lei, eu vou ter a proteção, né, do benefício, eu vou poder requerer, mas eu não tenho nada para trás, eu não vou contar desde o óbito, não é o atrasado. Diferentemente da pensão por morte. A pensão por morte, que é benefício previdenciário, que a segurada teve que contribuir para que sua prole, né, seus filhos tivessem direito, aí sim é desde o óbito. São coisas diferentes. Leva o nome de pensão, mas é um benefício assistencial, é o governo que está dando. O outro é gerado a partir da contribuição daquele segurado. Doutora, nós temos no âmbito da nossa cidade, Governador Valadares, muitos processos nesse sentido? Da pensão especial? Da pensão especial. Sônia, creio que não, porque nem a entrada do requerimento foi ainda criado dentro do INSS. Antes de vir para cá, eu fui lá conferir, porque eu sabia que você ia perguntar. Fui lá conferir se já está lá o botãozinho, né? Que a gente tem lá os pedidos. Pensão por morte, auxílio-doença, BPC, e não está lá ainda o botãozinho. Então, possivelmente, isso vai acontecer nos próximos dias. Nós vamos ter aí os desdobramentos, né? De quais são os requisitos, qual a documentação, né? Como isso vai ser processado.
Eu tô com uma dúvida aqui, já que não é a minha área. Ai, meu Deus. Não, mas é assim, só tirar de letra. Quem tem a capacidade, a lei trouxe quem teria a capacidade para poder fazer esse pedido? Não é porque nós estamos falando de criança, então pode ter uma criança lá de tenra idade, 3, 2 anos. Os avós maternos, tem alguma restrição? Até os avós paternos também? A lei não trouxe, né? Mas assim, o fato dele ser menor não impede o requerimento. As complicações virão na hora do recebimento, né? Até mesmo em relação aos curatelados, as pessoas que têm ali uma incapacidade, que não estão curateladas ainda, né, ou tuteladas, isso não é impedimento, né? A falta da curatela, por exemplo, não é impedimento que o incapaz vá a juízo. Mas na hora do recebimento, né, o INSS vai trazer aquela necessidade de um tutor nato. Mas para fazer o pedido, que seria, né? Para fazer o pedido, acho que não tem não impedimento. Precisa. Tá. Mas quando você vai receber, você vai precisar de um tutor nato. Mas aí pode ser a avó, por exemplo, sim, faterna. Até paterna também, né? O que eles A única fazem? questão que você falou aí que não pode é o próprio agressor, né? Fazer o pedido e gerenciar, né? Essa pensão. Ele não pode administrar. Mas em relação a isso que você está mencionando, o próprio INSS, quando nós temos uma situação assim, precisa de regulamentação, por exemplo, um incapaz que não tem a curatela ainda, ele dá um prazinho, né? A gente junta ali a documentação comprovando que é um tutor nato, que é uma avó, que é, né, algo relacionado ali, para que esse benefício seja mantido, né? Até que algo se consolide ali, ou uma curatela seja consolidada. Comprova a guarda de fato ali, né? Ou a guarda. Se a criança for uma criança especial, com algum problema de deficiência, ela também tem direito, além da pensão especial, ao tratamento dela, à deficiência dela, ou não? Sim, a criança vai ter direito ao tratamento dela por outro motivo, né? Porque o Estado ele tem que garantir a proteção da saúde dessa criança. Ingressando com uma ação de saúde, né? Na vara competente, ela pode requerer ali a medicação, os tratamentos, né? Toda essa questão. Agora, em relação à pensão especial, trouxe apenas o limite de idade de 18 anos. Inclusive, lá no projeto de lei, né, tentar elastecer até os 21, para o caso da criança, do adolescente, estiver ali em fase escolar, né, estudando ainda. Mas não foi aceito. Então, vai até os 18 anos. Nada se falou em relação a crianças com necessidades especiais, né? Teve a lei trouxe alguma coisa sobre cumulação de pensão e benefícios? Não pode ser cumulado com outro benefício. Então, um BPC-LOAS não pode ser cumulado? Não. O que você pode fazer é optar pelo mais vantajoso. Sim. Às vezes tem uma pensão por morte, né? A mãe contribuía. Aí era mais alto. É mais alto, é mais vantajoso, porque dá o terceiro salário, etc. Então, doutora, melhor que se opte pelo mais vantajoso. E no caso de mães que já faleceram há mais tempo, né, que as crianças ainda são menores, que têm problemas financeiros, pode dar entrada no processo? Pode dar entrada no processo. Não importa quando o feminicídio aconteceu, se foi antes da lei, se foi depois da lei, desde que aquela criança, né, ou adolescente reúna os requisitos, que é a idade até 18 anos, o critério de renda, né, per capita de até 1/4 do salário por pessoa da família. E aí esse critério de família, se a gente for acompanhar o critério de família da lei 8.213, a gente vai ter ali irmãos, né, porque a mãe faleceu, o pai encarcerado, não vai ter renda, possivelmente. Então a gente vai ter ali o núcleo familiar consubstanciado naquelas crianças. Geralmente vai ser 0 essa renda per capita, porque criança não tem renda. Então, muito possivelmente, a gente vai ter uma renda per capita igual a 0. Então, não vai ser difícil, muito difícil ser concedido esse benefício em prol dessas crianças, se nós acompanharmos o conceito de família que a lei já nos traz para os demais benefícios. Doutora, não adianta também a família chegar lá e mentir que não tem a renda que se descobre, né? Não adianta, Sônia. O CAD único conta tudo. Lá vai dizer, né, dentro de quem são as pessoas, faz a busca direta lá no CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Inscrição do Segurado. O CNIS, ele traz a empresa que a pessoa trabalha, qual que é a remuneração, qual que é a contribuição, traz tudo. Traz toda ali a vida laborativa da pessoa. Então, se ela está cadastrada no CAD único, automaticamente o governo já tem, todas as informações hoje estão muito interligadas. Não dá para mentir quando você vai fazer um requerimento do INSS, porque ele sabe de tudo. Tudo a gente espera, né, que seja uma pensão que seja pouco usada, né, porque realmente é muito difícil a gente ver crianças aí, né, órfãos de pai e de mãe. Não é uma coisa agradável nem de se ver e nem de ter dentro da sua relação, né, doutora? Com certeza, mas essa lei, Sônia, em que pese ela vem regulamentar uma situação muito difícil e até indignante, porque é muito triste pensar, né,
no que ela vem proteger, o tipo de vulnerabilidade que ela vem proteger. Para mim é uma das piores situações que a gente pode pensar, né? A perda de uma mãe já é difícil, uma perda de uma mãe para violência, né? Você perde o pai e a mãe no mesmo crime. Você perde, destrói a família, né? Destrói a família. Acaba, né? Então, em que pese a lei vem regulamentar uma situação de vulnerabilidade muito triste e comovente, ela vem justamente para ser um alento. Porque essas crianças estão extremamente desprotegidas no momento de extrema vulnerabilidade, que é a perda da mãe, que é a mãe é a base, a proteção é tudo, né? Muitas vezes provedora. E no momento mais que a criança precisa, né? Que é na fase de criança, adolescência, né? Doutora, quero agradecer demais a sua participação. Vamos te chamar mais vezes, viu? Eu vou aguardar o convite. Eu que agradeço. Doutor Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.